Ladies! E aí, galera? Tudo bem? Meu, que tremedeira aqui. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando Novaes da Silva, conhecido como Fernando The Professor, entusiasticamente aqui com vocês. Começando ali ainda, né? Ainda estamos no começo de 2023, isso, nessa temporada insólita. A temporada está maravilhosa, com muito conteúdo, muitas propostas, muitas coisas bacanas. E a gente vai falar um pouco sobre as big ideas para 2023. O que será que vai rolar em 2023, né? Essa loucura toda que veio nesses últimos anos, absolutamente incertos, né? Nunca foi tão esperado a definição do mundo VUCA, né? A gente viu o mundo VUCA já há algum tempo e esse ano promete, né? A última coisa que veio com força foi ali a inteligência artificial chegando de voadora no peito agora, mas eu separei aqui, né, com uma fonte muito boa aqui, que é o LinkedIn, as 20 grandes tendências que vão definir 2023. Então, sem mais delongas, espero que vocês fiquem até o final, né? Curte, compartilha, dá o like, todas aquelas coisas que a gente pede aí, os youtubers pedem, quem está pelo podcast no Spotify também, por favor, curte, compartilha, manda para seus contatos aí, que o ano começou e a gente está só começando. Big ideas, né? São as grandes ideias para 2023. Não é um mundo apocalíptico, não é também o futuro das coisas, mas são para onde o mundo está caminhando, né? Tudo isso com base acadêmica, base histórica, né? Não se pode dizer que 2022 tenha sido um ano tranquilo, isso ninguém pode dizer, mas a gente celebra o alívio das restrições impostas pela pandemia, certo? Em muitas partes do mundo, pelo menos, mas, ao mesmo tempo, a gente teve aí inflação recorde, invasão da Rússia na Ucrânia e muitas lembretes, né, voltados para situações climáticas, né? As empresas ainda, infelizmente, praticando ali o greenwashing, né? O que é o greenwashing? Para quem começar a ouvir muito sobre ESG, sustentabilidade, tem muita empresa que fala sustentabilidade, mas está só na parede, né? Quais são as iniciativas reais que as empresas estão trazendo? Então, tem muita consequência climática acontecendo, e eu não estou falando só do desmatamento da Amazônia, das queimadas no Pantanal, não. Estou falando de inúmeras abordagens que estão deixando de ser feitas. Começa pela superprodução, né? Enfim, e vai até essa pegada que tem que ficar verde cada dia que passa. Então, as empresas estão começando a pensar, a acreditar, pelo menos, né, as empresas mais maduras, que a última linha do DRE não é a mais importante, né? Não é lucro acima de tudo, né? E acima de todos. Mas o ano que passou também deixou claro como a comunidade global pode se unir com novos compromissos, né? Pactos para proteger o meio ambiente, esforços para ajudar o pessoal que foi deslocado lá da Ucrânia, a entrega das doses de vacina para o mundo inteiro, para lugares que mais precisam. Então, tem a colaboração está, graças a Deus, a comunicação e a colaboração, o respeito e a empatia está entre nós e deve continuar, graças a Deus, em 2023. Então, 2022 nos mostrou que os nossos desafios ficam mais assustadores dia após dia, mas a gente consegue, né? A gente consegue enfrentar todos esses desafios, a gente consegue se unir, né? Nós conseguimos conversar, dialogar com respeito, com educação, de forma simpática, de forma empática, de forma realmente responsável, né? Quando a gente fala, eu sempre discuto sobre comunicação, que eu adoro, e quando eu discuto sobre comunicação, é sobre a definição da comunicação, do responsável pela comunicação. Né? Eu estudei na faculdade, Nereu Rocha, autor do livro, e ele dizia o seguinte: segundo Nereu Rocha, a comunicação tem que ser clara, concisa, precisa e assertiva. E o responsável pela comunicação é o emissor. Lembrando que a comunicação tem um emissor, receptor, o canal, os ruídos e
o feedback ali, que, né, a garantia de que a comunicação foi realmente executada. Então, a responsabilidade é quem está falando. Muitos aí falam sobre, eu falei, eu não sou responsável pelo que o outro entende. Eu não consigo ser responsável pelo outro, mas pela comunicação, tentar deixar o mais claro possível, perguntar para o outro se ele entendeu, fazer com que o outro entenda de todas as formas. Eu desenho, eu expresso de forma artística, teatral, eu explico, eu detalho, eu faço metáforas, enfim, existem inúmeras ferramentas para eu cobrir, ao menos, a maioria das possibilidades de esforços, né? Eu posso dizer assim, para que chegue do outro lado com e que haja o entendimento. Senão a comunicação não aconteceu, certo? Senão é só um cachorro latindo, uma vaca mugindo ou qualquer barulho que acontecer, né? A comunicação, ela se dá quando o outro entende, né? É o ato de fazer se entender. Então, a responsabilidade dessa comunicação é do emissor. Então, eu estou aqui fazendo essa emissão para vocês nessa comunicação, através dos canais de streaming, né, pelo YouTube e também pelo Spotify, no podcast Coluna Cerebral, que tem esse nome porque eu vejo que é uma coluna, como se fosse uma coluna de reportagens, ou de jornalísticas, ou de inúmeras situações que acontecem. E cerebral por quê? Porque é cabeçuda, eu gosto de me aprofundar nos fatos, eu gosto de passar da página 2. Eu não gosto de ficar no raso, não, eu gosto de ir a fundo. Pessoas que não me conhecem até acham que eu brinco bastante, pode parecer que eu sou raso em algumas coisas, mas eu tento me aprofundar porque quanto mais eu aprendo, mais eu consigo compartilhar, né? Eu acredito muito que eu sou a soma do meu repertório, assim como vocês são a soma do repertório de vocês. Quanto mais vocês ouvem, aprendem, entendem, vocês começam a fazer, ligar os pontos, né? Como connect the dots, como diz Steve Jobs, e isso faz com que a nossa conversa fique mais clara, cada vez melhor, né? Cada vez mais compreensiva, e acho que é isso que gera conexão, e através da conexão a colaboração, e a gente vai para novos resultados sempre positivos. Enfim, essa é a ideia dessa construção, desse legado que eu quero deixar e construir com vocês, né? Seria co-criação, né? Estou criando com vocês. Mas a lista é longa, é extensa, tá? Quem quiser tomar nota e prestar atenção, cada um na sua área, porque eu vou falar um pouquinho de tudo, né? Bem generalista, porque são inúmeras situações que estão aí previstas para 2023, e prestem bastante atenção que vai ser uma chuva de pancada. Coloca o capacete que vem pedrada, hein? Então vamos começar pelo dinheiro. Money. Show me the money. Open Finance no Brasil, a hora da verdade, né? O Open Finance é um ambiente de compartilhamento de dados, produtos e serviços entre as instituições financeiras e clientes. Começou a ser construído no Brasil desde fevereiro de 2021. Mas agora, em 2023, que esse conjunto de regras e tecnologias vai entrar na fase final de implantação e impactar a vida de mais de 182 milhões de clientes no setor financeiro brasileiro. Segundo especialistas, o Open Finance vai aumentar a eficiência dos mercados brasileiros de crédito e de pagamento de investimentos e seguros. O Banco Central, que lançou e organizou o Open Finance com o objetivo de fomentar a inovação e estimular a competição do setor financeiro, projeta que 2023 será o ano em que os impactos do sistema na vida das pessoas ficarão evidentes. Isso significa o quê? Que mais produtos para mais clientes e a preços e taxas mais baixas, né? Porque maior demanda, né? Você já sabe, o preço dá aquela caída, graças a Deus. Com mais de 800 instituições e empresas financeiras inscritas e com as adesões de mais de 5 milhões de consumidores, antes mesmo da implantação total da plataforma, bancos e fintechs já começaram a lançar as novidades, como fizeram o Banco do Brasil, o Bradesco, com crédito e investimento, contas e transações bancárias, seguros e previdências. Então, não é uma tendência, já está acontecendo. Agora seria praticamente a consolidação do Open Finance no Brasil.
Tá? Então, o Open Finance ele vai acelerar a sobreposição dos negócios em instituição financeira. Então, as empresas de outros setores que estão lançando produtos e serviços bancários para capturar novos clientes e manter a fidelidade dos consumidores também têm vários desafios, né? Muitos especialistas dizem que um dos principais desafios vai ser conciliar as vantagens que o sistema traz para o mercado com a efetiva ampliação do acesso das pessoas aos produtos e serviços financeiros, reduzindo o custo, né? Bom, sobre o Open Finance, é muito interessante. Então, fique ligado aí no que vem pela frente, né? Esse Open Finance, antes de abrir o sistema para empresas não financeiras, e isso faz todo sentido, né? Essa competição, essa competitividade entre as instituições, haja vista que, do meu ponto de vista, agora o Fernando falando, não sou um grande financista, mas estou um constante estudioso, principalmente na área de finanças, e eu vejo que ainda assim tem muita oportunidade de ganho para nós, pessoa física, tá? Essa competição. E a inteligência de como investir também, né? A gente pode falar isso num novo momento, mas essa compreensão de como eu uso o meu dinheiro, essa é a máxima de qualquer gestor, qualquer administrador aí da própria vida, inclusive. Tá? Bom, vamos para a próxima. Vamos ver a primeira guerra de ransomware. Vou repetir. Vamos ver a primeira guerra de ransomware. What the hell? O que é ransomware? Ransomware, ataque digital que sequestra arquivos e redes de computadores. Sempre foi sobre extorquir dinheiro, mas em 2023 esse tema terá uma dimensão ainda mais ameaçadora, podendo comprometer a segurança nacional. Gangues de ransomware em países como Rússia e Irã estão cada vez mais próximas dos governos combalidos desses respectivos países. Quando Moscou invadiu a Ucrânia, um dos grupos mais perigosos da Rússia anunciou apoio total ao governo russo e prometeu colocar toda a capacidade em medidas para retaliar o Ocidente belicista. Né? Então, as armas, os hackers, as armas digitais ali, né, é um negócio terrível. Né? Eu digo que é invisível para quem não está nesse mundo. É uma bolha bem difícil de acessar, né? De maneira semelhante, tem um grupo de hackers, Sandor, que tem ligações com o serviço de inteligência russo, promoveu ataques de ransomware contra alvos na Ucrânia e Polônia. Então, enquanto as forças convencionais da Rússia tropeçam, é esperado que o país utilize gangues de ransomware em uma cyberguerra contra os Estados Unidos e outros países que estão armando a Ucrânia. Ataques de ransomware patrocinados por Estados Unidos devem mirar usinas de energia, gasodutos e oleodutos, hospitais, órgãos de governo e eleições, com hackers buscando objetivos políticos como a soltura de prisioneiros. As gangues podem ainda atuar como cyberespiões, roubando segredos corporativos ou de segurança nacional antes de encriptar os arquivos. Então, eu vou dizer para você, essa guerra, ela não tem fim. Ela iniciou lá com fornecimento de energia, né? Comprometeu inteligência militar, minar negócio, enfim. Ela não tem fim. Historicamente, a gente sabe que, infelizmente, a Rússia e os Estados Unidos nunca se deram. São seres humanos, cada um tem os seus motivos. Para nós que não somos nem russos, nem norte-americanos, temos uma condição diferente, porque, como que eu vou dizer? É o lugar de fala. Nós não temos lugar de fala para discutir sobre isso com profundidade. Mas é entendido que, hoje, falando de educação e carreiras, um dos profissionais mais solicitados no mercado é o cientista de segurança, né? O engenheiro de software, segurança de software, voltado para a segurança de software. Então, esse cara está muito procurado no mercado. Então, em breve eu vou gravar outro podcast voltado para carreiras aí, mas
busca esse cuidado, essa guerra, né, esse entendimento que está acontecendo uma guerra por trás aí da internet, né, na darknet, podia dizer, da dark web, né, não é coisa de filme, não, é real. E não vai acabar tão cedo. E mesmo que a guerra da Ucrânia acabe, essa outra parte a gente que não está ali não vai saber. Então, espera-se que, por exemplo, o FBI contrate mais profissionais com conhecimento técnico, tecnológico, derrube servidores e outros tipos de infraestrutura que dão suporte para ataques de ransomware. Então, a mesma coisa espera-se no Brasil, né? Tomara que consigamos aí ter uma segurança que garante que as empresas aqui não sejam atacadas, porque o mundo fica cada vez mais pequeno, digamos assim, né? Não tem, onde tem dinheiro, onde tem recurso, por que não atacar, né? Essa talvez seja a pergunta, por que não atacar? Então, eles atacam sim. Temos que cuidar aí dos antivírus da vida, não só para roubar senha de jogo, como fizeram com meu filho recentemente, mas para roubar dinheiro da sua conta, né? Mas e aí? E aí tem que agir de forma inteligente, sempre todos os sistemas acessados aí, não voltados só para a sua segurança da conta do banco, né? Estou falando de modo geral, todas as informações tem que ter aí muita segurança dentro dessas informações para que as empresas consigam seguir em frente. Mas sempre com essa consciência de que precisa ter esse profissional. O engenheiro de segurança ali precisa existir dentro das instituições, com certeza. Terceiro, a inteligência artificial forçará profissionais criativos a se adaptarem. Pois é, né? Todo mundo viu aí o fenômeno, né, do GPT-Chat. Caraca, é uma doideira. Eu vou dizer para vocês que todas as vezes que eu tentei entrar, não consegui, porque estava sempre travado. Todas as vezes. Eu vi os vídeos, eu vi todo mundo falando, eu li bastante, mas não entrou. Às vezes que eu tentei, mas eu vi as pessoas fazendo e achei impressionante. Na educação, eu acredito que o negócio deve fazer até, mas para você escrever os textos precisa da base acadêmica. Então, acho que por mais que o uso da inteligência artificial vai auxiliar bastante na velocidade ali da produção de conteúdo, com certeza, mas eu preciso de base acadêmica para a fonte das coisas, né? Senão é o robô que fez, mas tirou da onde? Eu preciso saber. Então, como professor, a gente ainda tem que conversar bastante para entender como que isso vai impactar. Agora, em 2022, o mercado de tecnologia viu uma proliferação de ferramentas de inteligência artificial generativas. Isso é, programas e aplicativos capazes de gerar arquivos a partir de comandos de linguagem natural, sem tecnicismo ou mesmo código de programação. Então, gigantes como Microsoft, Meta, Google, OpenAI, mas também startups como Stability AI e laboratórios independentes como Midjourney e Cryon estamparam manchetes com seus algoritmos capazes de gerar qualquer imagem a partir dos comandos simples em texto. Então, a nova tecnologia vai além da produção de imagens e também já pode ser usada para criar áudio, vídeo e texto, com resultados impressionantes. Alguns tão impressionantes que chegaram a convencer um engenheiro do Google de que as máquinas já têm alma. Teve essa reportagem também. Outros já vencem humanos em concursos de arte. Olha que doideira, né? Eu lembro uma palestra da Marta Gabriel, que é uma futurista famosa, falando sobre as poucas coisas que a inteligência artificial ainda não vai conseguir fazer, que são humanas. E eu lembro que são três vezes: empatia, inteligência emocional, emotional intelligence, e a terceira é ética. A quarta é a que todo mundo questiona, que é a criatividade. E tá aí, a máquina vencendo alguém numa competição de arte. Mas para a arte tem que ter essência, não só criatividade, tem uma série de fatores. Mas são informações que podem ser colocadas ali e unificadas, e uma vez que a machine learning ali entendeu, o algoritmo entendeu, ele também faz a arte dele, e como disse ali, ganhou o concurso de arte. Então,
Então, vai ser difícil competir com as máquinas, né? A ideia é não competir, usá-las a nosso favor. Então, em 2023, a tendência é que ferramentas do gênero contínuo continuem causando calafrios em profissionais criativos. Afinal, como ficam fotógrafos, designers, ilustradores, redatores, quando qualquer imagem ou texto pode ser gerado de graça por uma inteligência artificial? Será que, ao contrário do que se imaginava, nem mesmo as profissões criativas estão salvas dessa automação? Tem uma criadora de conteúdo e engenheira de software da Riot Games. Para quem não sabe, a Riot era da Atari, né, se bem me lembro, chamada Carol Atequita, que ela diz que profissionais criativos terão que aprender a usar essa tecnologia a seu favor. É o que eu acabei de dizer, né? Alguns ilustradores já estão usando, né, para fazer mockups, enquanto outros provêm o surgimento de vagas para prompt designer, que é o responsável por redigir os comandos que os robôs terão que ler. Olha que doideira, né? Você pensar exatamente no comando que você vai dar para a máquina executar. Então, né, não tá fácil. Humano contra humano já está difícil. Então, a gente tem uma visão muito errada sobre as profissões, que provavelmente serão substituídas pela tecnologia. Principalmente sobre a ótica de que a criatividade é algo humano. Mas o que é a criatividade, senão a capacidade de identificar padrões e saber quando quebrá-los? Então, é mais ou menos isso que eu estava falando também. Então, a criatividade ela acaba saindo do espectro apenas humano, né, dizer que é da essência humana. As máquinas também conseguem fazer ali construções e abordagens criativas em seus vídeos, imagens e textos. Então, bom, esse é polêmico, mas é algo que a gente vai ver muito aí em 2023, com esse boom da inteligência artificial. 4. Contra a vigilância, trabalhadores e empregadores entrarão em acordo. Vamos lá. Quando a pandemia forçou profissionais a trabalhar de maneira remota, empregadores se voltaram à tecnologia que permitia a vigilância dos trabalhadores. Algumas permitem monitorar toques no teclado, contagem de e-mails e, em alguns casos extremos, até solicitar que funcionários trabalhem com suas webcams ligadas. Gerentes foram inundados com dados sobre a atividade de seus empregados. Como um cara que tem uma experiência em gestão de pessoas e liderança, eu posso dizer para vocês que o nome disso é microgerenciamento. Em alguns casos é até necessário, mas não de forma nociva, né? Porque a partir daí, 2022 também foi o ano que o burnout veio como doença. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa pressão pode não ser bem-vinda por todos os profissionais. Nem todo mundo gosta desse tipo de abordagem. Em 2023, os empregadores, né, vão começar a perceber que a vigilância só está tornando as coisas piores. Trabalhadores sob monitoramento são substancialmente mais suscetíveis a fazer pausas não autorizadas, desobedecer instruções, danificar ou roubar equipamento do trabalho, diminuir o ritmo propositadamente. Né? Assim como veio aquele White, eu não lembro, mas a demissão silenciosa, White Quitting, um negócio assim. O ponto é, precisa. Eu, como professor de faculdade, eu falo para meus alunos, todo mundo, todos os profissionais serão grandes gestores de projetos e vão ser medidos pelos seus resultados. Imagina se eu ficar medindo o que cada um produz, sendo que não é uma máquina. O que tem que produzir é máquina. Né? Quem produz resultados é o contexto, né? Algo mais complexo. Então deixa a máquina fazer o simples. Eu penso que existe muita saída para isso. Não é um desafio tão complexo assim. Quanto mais humano, eu gosto de dizer que a maior tecnologia de todas é a humanidade aumentada. Quanto mais humano você conseguir ser e passar isso para os seus profissionais, as pessoas que trabalham com vocês, eu acredito que funciona, vai funcionar. Então, em 2023, os empregadores vão começar a perceber que a vigilância só dificulta as coisas. Se não tiver mudança, trabalhadores frustrados podem muito bem tomar atitude por si próprios, se isolarem, desconectando-se dos seus dispositivos de trabalho. Então, líderes de mente aberta fariam bem em abraçar essa ideia.
alguns dias fora da rede, enfim, inúmeras possibilidades. Então, pode servir como estratégia individual de trabalho fora do escritório. Algumas grandes ideias tendem a vir quando as pessoas tomam banho, vai praticar um esporte, faz uma caminhada. Então, essa pressão da produtividade é uma miopia trabalhista. É uma miopia achar que o cara vai ficar o dia inteiro ali em frente, é o cara que vai dar mais resultado. É uma miopia. 5. Os táxis vão decolar. Ladies and gentlemen, estou falando de drone. Isso. Só que, imagina um drone movido a energia elétrica, grande o bastante para carregar as pessoas, e que pode voar de maneira autônoma até o destino. Então, eles são conhecidos como VTOLs, que é uma sigla em inglês para Veículo Elétrico de Decolagem e Pouso Vertical. E estão chegando a algumas cidades do mundo. Então, não é mais futuro isso. Isso aí é os Jetsons chegando. Os Jetsons, quem não lembra, coloca aí no Google aí. Jetson, Jetson. E vocês vão ver, era um desenho que tinha há mais de 30 anos atrás, que os carros eram voadores em 2020, né? Ainda não aconteceu, mas estamos aí, 2023, e os carros voadores agora realmente funcionando. Existem cerca de 300 eVTOLs sendo concebidos ao redor do mundo, e essa indústria já atrai mais de 6 bilhões de investimentos privados nos últimos 2 anos. Então, reguladores ainda não bateram o martelo em qual será o modelo padrão, mas a Job Aviation, empresa localizada na Califórnia, já conseguiu umas 3 certificações que precisam junto às autoridades dos Estados Unidos para dar início à operação comercial do modelo, que deve começar em 2025. A França também testa os táxis voadores com o objetivo de ter o serviço de VTOL durante as Olimpíadas de 2024, em Paris. No Brasil, a Eve Air Mobility, que é da Embraer, pretende testar o VTOL para conectar a Barra da Tijuca até o Galeão. Vamos fazer um piloto ali menor, mas já é um avanço, né? Que é a galera que mais voa, né? Barra da Tijuca, a galera que tem o dinheiro, né, para o aeroporto Galeão. Acho que faz sentido. É quase um mini helicóptero, então é um bom teste, eu acredito. Companhias aéreas do mundo todo já se preparam para engrossar a frota. Em setembro, a americana United Airlines assinou um contrato de 15 milhões pela pré-compra de 200 veículos da Embraer ali. Então, vamos ver em breve a cena dos próximos capítulos. Né? De início, espera-se que os táxis voadores sejam um brinquedo dos ricos. Né? Os primeiros a adotar é quem tem grana para bancar tudo isso. Né? Foi algo que aconteceu na indústria automotiva também, então não vai ser muito diferente. Inclusive nas viagens espaciais lá do Elon Musk, mas é o protótipo. Né? Outros usos iniciais incluem ainda turismo, transporte médico, né? E esportes. Tem outra empresa chamada a Air Spider. A Air Speeder já firmou parceria com a empresa australiana Aluada Aeronautics para construir VTOLs e controlá-los remotamente para uma corrida aérea já em 2023. Olha que doideira, a galera já quer fazer campeonato. Quem corre mais? Vai vendo, imagina. Aí, esse é igual de filme, hein? Esse é igual de filme. Vamos lá, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Eles vão fazer sem tripulação, como se fosse só drone mesmo, igual agora já existe. E depois, em 2024, já querem fazer tripulados, vamos ver. 6. A hiperconveniência vai ditar o consumo. Bom, quem acompanha aí os documentários, os jornais aí, em 2023, começou já bombando, né, a questão do rombo ali da Americanas ali, que foi uma manobra contábil, né, para não dizer que foi uma falcatrua do caramba. Tecnicamente tem outros nomes, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu só quero dizer que as varejistas que conseguirem entregar personalizado o serviço vão continuar com muita força. E esse vai ser o grande diferencial. A compra online já faz parte da vida de
49,8 milhões de brasileiros. E esse número cresce todo dia. Né? Acabei de chegar aqui, antes de começar essa gravação, eu estava buscando ali 3 camisetas que eu comprei assistindo um filme essa semana da marca As Manhas, então um oferecimento aí das Manhas. Uma camiseta com frases sinceras, muito bacana, muito divertida. Sou um cara, né, bem humorado, então eu gosto dessas baguncinhas, né, me representam, que são legais e tem a ver comigo. Então, eu comprei 3 camisetas pretas, né, só para variar um pouco, com uma frase engraçadinha delas. E isso foi, assim, 3 cliques, assim, foi muito simples. E eu estava ali, scrollando meu celular, assistindo um filme, no intervalo do filme na série, na Netflix. Tá? Oferecimento para a Netflix aí também. Então, na verdade, as grandes redes reagiram à crise do Covid, né? E o espaço vago deixado no mercado imobiliário, expandindo o número de lojas físicas. O motivo desse movimento está em uma tendência que deve ficar evidente em 2023, que é o canal de consumo que será escolhido pelo consumidor de acordo com a conveniência, ou seja, o que for conveniente. Já até conversei com o entregador, que é um rapaz, ele veio entregar aqui em casa, ele mora na cidade aqui do lado, ele entrega em toda a região, e ele é a última perna da logística. Não é o futuro, é o presente. Para um número considerável de brasileiros, o isolamento social causado pela pandemia escancarou as vantagens e desvantagens de cada canal de compra, e isso tende a ser usado a seu favor. Se a compra é emergencial, o mercado do condomínio ou do bairro resolve o problema. Se a necessidade do pedido é de algumas horas, aplicativo, meu amigo. Ninguém quer sair de casa. E a gente trabalha de casa, produz conteúdo em casa. Então, agora, se tiver tempo para pesquisar, o consumidor pode passar em uma loja física, testar os modelos disponíveis e fechar a compra por lá ou acionar diferentes sites em busca do melhor preço e entrega. Então, assim, eu faço isso com tênis. Eu experimentei uma série de tênis. Meu último tênis que eu comprei foi online. Graças a Deus deu certo. Meu número é 44. Comprei um All-Star preto. Chuck Taylor, todo preto de couro. Eu já tive um, eu tive uma experiência muito boa, ele durou muito. Então eu falei, vou ter outro. Eu tive foi mais de 20 anos atrás. E agora, né, eu tô com uma coisa de minimalista, que quando acaba um tênis, ou uma roupa, acabou uma camiseta, compro outro. Acabou um tênis, compro outro. E não só por impulso, porque eu acho legal e tal. Estou tentando ao máximo evitar esse tipo de iniciativa, né, que é uma iniciativa do meu ponto de vista mais consciente, né, mais sustentável. Mas sim, é lógico, caem algumas promoções com certeza, assim como dessas camisetas, né? Não que eu estava precisando arduamente das camisetas, mas comprei, me representam. E eu preciso lembrar que para uma empresa ser considerada omnichannel, é preciso ir muito além da integração sistêmica do online e offline. Então, o que acontece? Você vai na loja, experimenta uma roupa, né? Voltando aqui para a questão da experiência do usuário, que também é um profissional incrivelmente buscado no mercado, aí, o cara que cuida dessa experiência. As grandes lojas estão acabando virando grandes provadores, grandes testers, né? Grandes vitrines que você vai lá e testa, olha, liga, põe a mão, experimenta, e depois que você vai ver até onde isso vai ser, se vai ser nesse mesmo lugar que você vai querer comprar. Porque o que a gente está falando aqui é uma entrega de uma proposta de valor ao consumidor que garante autonomia, personalização e conveniência. Porque às vezes ele está ali querendo comprar no Natal, e eu estou experimentando agora. Por quê? Cara, porque eu só vou ter dinheiro no Natal, mas eu já estou experimentando agora, porque eu já sei qual produto é, dá tempo de eu pesquisar e tal. Então, assim, é muito louco, o comportamento do consumidor é muito maluco. E precisa de muita pesquisa para entender, mas é para esse caminho que a gente está indo. Então, não é só fazer o omnichannel, viu, galera? Não é só fazer o omnichannel. É saber usar esse omnichannel da melhor forma. 7. As expectativas em relação ao significado do trabalho serão ajustadas. Nos últimos anos, o propósito
a palavra até banalizou, e ganhou um peso cada vez maior para profissionais ao redor do mundo. Eu, quando estive na Finlândia, lá tinha uma das etapas, era o Ikigai, em que o aluno, o acadêmico, né, o estudante finlandês, quando entra na faculdade, ele tem que saber qual o propósito dele, por que ele está entrando, o que ele quer, né? O que realmente vale para ele, qual que é o valor. Então, esse autoconhecimento, essa experimentação é fantástica. O Brasil não fica de fora. A pesquisa Edelman Trust Barometer 2021 revelou que 74% dos brasileiros esperam poder gerar impacto social e afirmam que fatores como o negócio refletir seus valores pessoais são decisivos para avaliar ou considerar um emprego. Então, assim, quando fala de busca de um local de trabalho, fala-se muito sobre fit cultural. Né? Fit cultural é quando os meus valores batem com os valores da empresa. E isso é muito importante para que esse profissional realmente tenha os seus pertencimentos, vista a camisa, seja íntegro, inovador ali. Os valores têm que ter coerência com os valores da empresa. Então, o movimento conhecido como Great Reshuffle refletiu isso. Né? O que é Great Reshuffle? Né? São milhares de profissionais que abriram mão do emprego estável em busca de realmente um trabalho que preenchesse o seu senso de propósito. Então, teve várias situações que aconteceram por vários motivos. As pessoas ficaram em casa, entenderam que dá para fazer outras coisas em casa, que dá para empreender em casa, começaram a valorizar muito esse espaço, estar com a família, estar próximo dos filhos, para quem está com um filho pequeno crescendo, para quem está numa fase de pesquisa, estudando, poder ter mais tempo dedicado para isso. Enfim, fazer algo que realmente dá prazer. Uma vez que trabalhar, vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Então, se você trabalhar feliz, tendo prazer, melhor ainda. Mas o fato é, a multiplicação de startups estampando missões grandiosas e apoio crescente de empresas a causas nobres fizeram com que os profissionais percebessem que é possível querer um trabalho que não apenas pague as contas, né? Mas que também contribua para um mundo melhor. Então, um cenário de incerteza e demissões em massa, que vem incluindo até mesmo os altamente demandados profissionais de tecnologia, é provável que as expectativas em relação ao trabalho precisam passar por alguns ajustes. Né? Não é esse mar de rosas, eu vou fazer o que eu amo. Né? Pessoas que pediram demissão, naquele outro movimento chamado a grande renúncia, e que teve muita gente ainda não se recolocou. Tem muita gente que está se arrependendo. Essa galera que acredita que primeiro eu tenho que ser feliz, depois se você tiver alguém para pagar suas contas, porque os boletos vão vir. Então, um trabalho pode envolver um propósito maior de melhorar o mundo, mas muita gente está começando a se perguntar se simplesmente pagar as contas e permitir uma rotina equilibrada já não seria bom o bastante, pelo menos temporariamente. Então, novamente, é o equilíbrio. Né? O propósito pode estar nas pequenas coisas, na diferença que você faz na vida de uma pessoa, na contribuição que você oferece para um colega, na colaboração que você acaba fazendo. Eu, como professor, me realizo muito com o feedback dos meus alunos. Até os feedbacks não tão positivos, porque me ajudam a melhorar como pessoa e profissional. Mas o fato de eu trabalhar em casa não tem preço. Eu, particularmente, posso dizer, eu moro numa cidade litorânea, então, para mim, a proximidade com a praia, já estudei o ar é melhor, o aterramento, né, o fato de se pisar na areia constantemente, né, é melhor, né, se te dá mais qualidade de vida. Enfim, tem uma série de fatores que me fazem ficar aqui. Fazer o possível para trabalhar de casa. Não quer dizer que eu não goste de sair daqui e ir para outros lugares. Gosto, sim. Mas realmente tem que ser uma proposta muito boa, de acordo com os meus valores, para eu mudar de local de trabalho, por exemplo. Estou falando aqui do meu ponto de vista, mas é lógico que existem vários outros. O fato ainda continua sendo o equilíbrio, mas as pessoas cada vez mais estão buscando isso dentro do trabalho, sim. Essa felicidade, essa transformação, essa alegria, o senso de pertencimento, o famoso valer a pena. Vale a pena eu passar por tudo isso? Essas reflexões, né, parar para pensar, isso tudo é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? E
Tem várias pesquisas, tem uma pesquisa incrível da Microsoft voltada para saúde e bem-estar, que fala muito sobre a importância de você trabalhar com o que você ama para você ter uma saúde mental ok, de longo prazo, digamos assim, não enlouquecer, né? Não gerar burnout, estresse, etc. 8. O turismo precisará se reinventar. Bom, esse aqui na Tendências de 2020 eu já falava sobre isso. Se caçar uns vídeos para trás, alguns eu tiro, mas falar sobre o turismo, esse reinventa o tempo todo. O turismo é uma área incrível. Então, quando a França anunciou em abril de 2022 que proibiria voos domésticos entre destinos que estejam a menos de 2 horas e meia de trem, isso foi divulgado pelo governo como um passo significativo para reduzir a emissão de carbono. Então, olha a preocupação, tá? Porque, para quem não sabe, é muito bacana, muito legal viajar de avião, muito rápido, mas é altamente poluente. Altamente poluente. Então, essas restrições que a França fez no setor de viagem ganharam um amplo apoio da Europa. E com a ONU estimando que as emissões de CO2 relacionadas ao turismo aumentam 25% na próxima década, vários governos podem seguir o exemplo da França. Um movimento cada vez mais eloquente em prol da sustentabilidade defende que precisamos parar de voar. Na verdade, parar de viajar completamente. Estarão com os dias contados as viagens dos europeus para fugir do inverno e de mochileiros embarcando em voos econômicos a cada verão. Será? Eu já não vejo assim, mas é uma possibilidade se não tiver como, né? Tem que ter o como. Eu posso até querer, mas não vai ser mais tão fácil. Para Glenn Fogel, CEO da Booking.com, isso vai ser um desastre, porque o turismo responde por 10% do PIB global e sustenta a economia de dezenas de nações, de Barbados às Maldivas. Só no Brasil, o setor responde por 8,1% do PIB. Então, em todo o mundo, a pandemia do Covid e as restrições de viagem que acompanharam custaram cerca de 60 milhões de empregos no turismo. Ninguém quer voltar a essa situação. De qualquer maneira, as razões para alimentar o nosso desejo de viajar não são apenas econômicas. O turismo também é um poderoso impulsionador da compreensão cultural e do respeito mútuo em um mundo cada vez mais dividido. Nosso objetivo não deve ser refrear a indústria, mas transformar. Do meu ponto de vista, agora o professor Fernando falando, meu sonho é que tivesse vários trens, porque quando eu estive na Finlândia, eu fui para a Rússia, em 6 horas eu estava lá, de uma forma extremamente confortável, muito mais confortável que de ônibus ou de carro ou de avião. Nunca viajei de barco, mas acho que foi uma das viagens mais confortáveis que eu tive, porque o assento era espaçoso, o trem extremamente rápido, não foi aquele trem bala não, mas um trem extremamente rápido e seguro, limpo. Então, assim, experiência incrível e recomendo, né? Hoje não, porque é o ponto da guerra, né? Mas espero que em breve aí tudo isso se resolva, mas 1000 vezes de trem, 1 milhão de vezes de trem, não tem nem como comparar trem com qualquer outro modelo de transporte. É rápido, é seguro, é limpo, então seria interessantíssimo se a gente tivesse investimento em transporte ferroviário aqui no Brasil. Principalmente do ponto de vista do turismo. Né? O Brasil é um país continental. Se pelo menos uma capital, né, se as capitais tivessem uma malha ferroviária das capitais, de uma capital para outra, já seria incrível. Né? Que seja pontinho por pontinho, mas já seria maravilhoso. Seria muito rápido isso. A era do CEO herói vai chegar ao fim. A era do CEO herói vai chegar ao fim. Pois é, a gente tem acompanhado os grandes líderes, a crise de liderança já vem acontecendo há alguns anos no mundo, né? Acho que desde Barack Obama para cá, o mundo trocou de líderes com alto impacto na gestão, nos países. Então, nas empresas também não é diferente. Então, em algum momento entre o ano 2000 e o início do ano 2010, os fundadores das empresas do Vale do Silício começaram a adquirir um status de semideuses.
Pois é, os CEOs das companhias de tecnologia, o Zuka da galera, também conhecido como Mark Zuckerberg, né, do Facebook, o Elon Musk da Tesla, Travis Kalanick da Uber e Adam Neumann da WeWork, se tornaram conhecidos com o apoio de investidores e as pessoas prontamente o seguiram. Né? Essa questão dos grandes CEOs influencers, né? Jovens diplomados que entraram no mercado de trabalho após a recessão de 2008, eles encontraram pelo caminho promessas vindas de quem havia desistido da faculdade, como o Zuckerberg, por exemplo. Esses jovens bilionários se tornaram heróis idolatrados até em filmes, na TV, em estudos de caso, em escola de negócio, nos treinamentos de RHs da vida. Né? À medida que a confiança no governo e na mídia definhava, a influência dos CEOs de tecnologia crescia. Então, eles estavam conectando o mundo à internet, promovendo valores liberais, né, apoiando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, defendendo a democracia. Enquanto isso, as empresas cresciam, tanto em valor acionário quanto em número de funcionários. Agora, alguns dizem que a bolha estourou, mas eu posso dizer que a economia teve uma certa turbulência e a ilusão de que as empresas de tecnologia e seus fundadores vão nos salvar, ela deu uma caída. O Zukita da galera, né? Ele pôde manter suas convicções sobre o metaverso, mas demitiu 11 mil funcionários da Meta recentemente. Então, na primeira grande demissão da empresa, né? O Zukita nunca fez isso. Tem uns cortes, fiz até um texto sobre isso recentemente, sobre os grandes facões, né? Que as pessoas querem dizer de um jeito bonitinho, mas é facão, é corte, cara. Redução de funcionário. Todas as empresas teve, minha vida inteira eu vivi isso. Né? Já o Elon Musk, ele jura que sabe como consertar o Twitter. Que é ali aquele elefante branco que sempre rodou, nunca ninguém entendeu direito como eles ganham dinheiro, mas ele cortou metade da equipe na semana que ele virou CEO. E depois outros milhares se demitiram. Então, seus movimentos erráticos de negócio colocaram um ponto de interrogação na própria existência do Twitter. Tem gente que acha que vai acabar. Né? Enquanto isso, surgiram outras, né? Surgiu a famosa Ku lá da Índia. Enfim, vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos das empresas de tecnologia. Porque os chefões do Vale do Silício pareceram distantes. Atualmente, a confiança que as pessoas que admiravam os líderes empresariais, né, ela está bastante baixa hoje, o nível de confiança. Isso é medido, né, nas pesquisas de clima. Então, como eu vou dizer, tem um ponto positivo em tudo isso, sem muitas estrelas para idolatrar, né? Tudo isso pode melhorar, porque a gente começa a aceitar os problemas do futuro, os desafios do futuro, entender que são pessoas comuns que têm problemas, são empresas comuns que têm problema. Então, talvez seja um momento de fazer com que esses líderes não sejam mais grandes heróis, ou ídolos, ou influenciadores, ou tudo que eles falam é lei, ou porque eles estão fazendo isso, todas as outras têm que fazer. Eles são pessoas que também tentam e empreendem, inovam, mas são pessoas. 10ª tendência no 2023, low code. Low code, a nova arma da indústria contra o déficit de profissionais. A transformação digital, que atingiu diversos setores da indústria nos últimos anos, não tem data para acabar. Né? É uma constante. A única coisa que a gente garante é que o mundo vai mudar, né, o tempo todo e continua mudando todos os dias. Para que isso realmente aconteça de forma ordenada, né, a demanda por profissionais qualificados em tecnologia também tende a continuar em alta. Eu já falei que eu vou fazer um programa ainda sobre a tendência de carreira, aí, as 25 carreiras mais solicitadas, né, para 2023, e com certeza os profissionais de tecnologia estão ali, praticamente metade dessas
carreiras aí. Então, mais da metade. Então, dados da Associação das Empresas de Tecnologia, Informação e Comunicação, Brascom, indicam que o Brasil precisará de quase 800 mil pessoas no setor de TI até 2025. Então, é muita gente. Por enquanto, só são formados 53 mil profissionais com essa especialização por ano. Para combater o déficit, a tendência é que mais empresas apostem no low-code. O que é low-code? É ferramentas que não exigem conhecimento técnico aprofundado em programação, para desenvolver e fazer a manutenção de sistemas. Então, é o caso de serviços como Microsoft Power Apps, Google App Maker, AWS Honeycode, Oracle Apex e TOTUS Fluke. A consultoria Gartner estima que o low-code será responsável pelo desenvolvimento de mais de 65% dos aplicativos no mundo. Ao democratizar e acelerar o desenvolvimento de aplicativos, as abordagens de low-code podem ajudar as empresas a se moverem mais rapidamente. Em meio a mudanças rápidas e grandes incertezas, esse é um dos benefícios que não pode e nem deve ser ignorado. Por outro lado, as empresas que apostarem no low-code, ou ainda não mais radical e intuitivo no no-code, elimina qualquer exigência de conhecimento em código, por menor que seja. Então, isso é um jump. Eu vou fazer aqui a primeira parte, as primeiras 10, né? As primeiras 10 carreiras, e a gente vai, 10 carreiras não, 10 tendências 2023, e a gente vai construir as próximas 10 no próximo episódio. Até mais!